são os atores que fizeram história no cinema americano? Lendas que marcaram gerações, arrancaram suspiros e deram vida a personagens que influenciaram gerações de novos atores e criaram os ídolos de hoje. Nesse vídeo a gente vai conhecer os 10 maiores atores da história de Hollywood. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Gente, sumi, eu já tava meio aos trancos e barrancos por aqui, precisei sumir por uma semana pra descansar de verdade, férias, só comi, dormi e joguei The Sims. Foi preciso. Mas voltamos à programação normal de vídeos, tô motivada, feliz. Por favor, descansem antes que o corpo de vocês grite. Podemos combinar assim? Bom, esse vídeo foi baseado na lista das 50 maiores lendas do cinema americano, segundo o American Film Institute. Vou deixar na descrição a lista completa, se você quiser ver. E a gente já tem aqui a versão feminina com as 10 maiores divas do cinema americano. Então depois assiste pra conhecer ou relembrar tantos grandes nomes da história do cinema. Já curte esse vídeo porque isso ajuda muito o canal e bora pra lista. Charlie Chaplin foi uma das figuras mais emblemáticas do cinema no século XX, e mesmo que você nunca tenha assistido um filme dele, conhece a figura clássica daquele andarilho de chapéu, bengala e bigodinho que se tornou um símbolo do cinema mudo. Nascido na Inglaterra, o Chaplin começou sua carreira no teatro e em 1913 migrou para o cinema nos Estados Unidos ao ser contratado pela Keystone Film Company. Já no ano seguinte, ele criou o The Tramp, ou o Vagabundo, ou Carlitos aqui no Brasil. Aquele personagem que logo conquistou o público como o cara da rua, humilde, que ao mesmo tempo é um grande cavalheiro. Esse sucesso permitiu que Charlie Chaplin tivesse papel de destaque em diferentes estúdios, não só atuando, como dirigindo e escrevendo seus próprios filmes. Até que em 1919 ele participou da criação da United Artists, uma organização gerenciada por atores para que eles pudessem ter maior controle sobre o seu trabalho. E ele fez isso ao lado da grande atriz da época, Mary Pickford, e o diretor de cinema D.W. Griffith, outra referência do cinema mudo. Entre as suas produções mais memoráveis estão The Kid, de 1921, que lançou o ator mirim Jack Coogan, Em Busca do Ouro, de 25, considerado pelo Chaplin a sua obra-prima, O Circo, de 28, que rendeu a ele seu primeiro Oscar honorário, e os icônicos Luzes da Cidade e, lógico, aquele que entraria para a história, Tempos Modernos, de 1936. E uma coisa muito importante aqui é que o Charlie Chaplin foi um símbolo do cinema mudo, certo? Em 1927, houve a introdução do som no cinema, e no início o Chaplin foi contra isso. Muitos atores do cinema mudo temiam perder o seu emprego com a chegada do som. E de fato, muitos perderam espaço por causa de estrelas que chegavam com uma interpretação que já incorporava os diálogos falados. E o Chaplin, além de ter o seu principal personagem, o Vagabundo, como uma referência para o cinema mudo, todo o seu trabalho era concentrado nos gestos, na expressão e na ação visual. Ele acreditava que a chegada da palavra falada podia comprometer essa criatividade. E durante anos ele resistiu a essa nova tecnologia que era o som. Durante a década de 30, ele continuou produzindo filmes e só incluiu trilhas e efeitos sonoros, como no caso do filme Luzes da Cidade e Tempos Modernos. Ele até chegou a usar a voz numa cena cômica, mas sem os diálogos propriamente ditos, que eram a grande novidade do cinema na década de 30. Ele só foi se render ao cinema falado em 1940, mais de 10 anos depois do som já fazer parte de Hollywood, com o filme O Grande Ditador, uma sátira sobre Adolf Hitler, que ele mesmo admitiu que só conseguiu fazer porque na época ele não tinha dimensão do horror do que realmente acontecia em campos de concentração alemães. Se ele soubesse, ele diz que jamais conseguiria encenar. Nos anos 50, durante um período de perseguição política aos comunistas nos Estados Unidos, o macartismo, o Chaplin foi considerado um suspeito e em 52, quando ele viajou para a Europa, foi avisado de que poderia ser impedido de voltar para os Estados Unidos e sofrer consequências políticas se fizesse isso. Então ele se exilou na Suíça. Toda a sua obra foi censurada por ser considerada propagação ideológica socialista. Ele só voltou aos Estados Unidos 20 anos depois, em 72, para receber um Oscar honorário, que foi meio que a sua reconciliação com a América. Charlie Chaplin faleceu em 1977, aos 88 anos, no país que lhe acolheu, a Suíça. Spencer Tracy foi um dos grandes nomes da era de ouro de Hollywood, com 9 indicações ao Oscar de melhor ator. Ele estreou em 1930 no filme Rio Acima, dirigido pelo John Ford,
contracenando com Humphrey Bogart, um nome que, spoiler, vai aparecer na nossa lista. Depois de passar pela Fox e a Warner, o Spencer encontrou seu lar na MGM, onde trabalhou por mais de 20 anos. Sugiro que vocês assistam meu vídeo sobre o poder dos estúdios na era de ouro de Hollywood para entender como eles eram necessários para que um ator fizesse sucesso no cinema. Vou deixar o link no card aqui em cima. Nos anos 30, Spencer Tracy venceu 2 Oscars seguidos, em 37 e 38, pelos filmes Captain Courageous e Boys Town. Ele estrelou mais de 70 filmes, entre eles O Julgamento em Nuremberg, Woman of the Year e Adivinhe Quem Vem para o Jantar. Os 2 últimos ao lado da gigantesca Katharine Hepburn, com quem ele formava um casal aclamadíssimo em frente às câmeras e por trás também. O Spencer Tracy foi casado com a atriz Louise Treadwell, com quem ele teve 2 filhos, um deles surdo. Uma dificuldade que eles lidaram no momento em que o acesso era muito menor, né? Mas dificuldade mesmo foram as infidelidades do Spencer. Eles nunca se divorciaram, mas ele teve uma lista grande de amantes que eram de conhecimento público, por mais que ele não assumisse oficialmente, claro. O principal deles foi o romance com Katharine Hepburn, que começou quando eles se conheceram no filme Woman of the Year, em 42, e eles ficaram juntos até a sua morte, 25 anos depois, quando a própria Katharine o encontrou morto dentro de casa. Eles tinham uma relação íntima, não confirmada, mas super pública, atuando juntos em 9 filmes. E o último foi justamente o último filme da carreira do ator, Adivinhe Quem Vem para o Jantar. Ele já estava muito doente durante as gravações e faleceu só 17 dias depois de terminar o filme, nunca tendo visto o seu lançamento. Mas apesar desse romance público, o Spencer se manteve oficialmente casado com a Louise Treadwell até o fim da vida. E a própria Katharine só assumiu publicamente que teve mesmo um relacionamento com ele depois da morte da esposa. A partir de 1955, com o fim do contrato com a MGM, ele decidiu não se filiar a nenhum outro estúdio e começou a trabalhar como um ator independente. E se você viu o vídeo sobre os estúdios, sabe o quanto isso era um passo ousado e como foi um gesto adotado por atores essencial para o fim do monopólio dos grandes estúdios em Hollywood. Ele conseguiu manter a sua carreira relevante até a sua morte. James Cagney foi um artista completo, que foi do gangster ao musical, mas ele não nasceu como um ator versátil, não. Eu adoro essa história porque, na verdade, ele começou como cenógrafo de teatro, simplesmente porque ele viu uma gravação uma vez, ficou encantado com aquele trabalho e decidiu que precisava entrar nesse universo, não importasse como. Ele estava lá trabalhando numa peça que era estrelada pelo seu irmão, que acabou doente, e o diretor virou para ele e falou: "Será que você não consegue substituir teu irmão, não?" E aí, meus amigos, ele viu que precisava viver de atuação mesmo. Seu primeiro sucesso no cinema foi no filme policial Inimigo Público, de 1931, interpretando um jovem gangster ao lado de Jean Harlow. E é engraçado porque no tempo de teatro ele interpretava papéis diferentes, entre eles comédias, musicais, ele dançava. E aí no cinema esse papel trouxe para ele uma aura de anti-herói, o cara imprevisível, violento, que foi um destaque para a época. Aquele valentão que realmente bate nos outros, menospreza mulheres. Ele virou aquele arquétipo do cinema policial. Em outros filmes do mesmo estilo, como G-Man contra o Império do Crime e Anjos de Cara Suja, que ele rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Mas logo essa imagem começou a se tornar prejudicial para o estúdio, a Warner, por causa do Código Hays. Vou fazer um vídeo só sobre isso, mas que foi basicamente um conjunto de normas de censura impostos às produções cinematográficas para que elas fossem adequadas para a sociedade americana. Então, em paralelo, o James Cagney interpretava outros filmes, também com apelo policial, militar, mas comédias, uma outra pegada. E lembra que eu falei sobre os atores se libertarem dos contratos com estúdios? Ele passou por isso também por um período curto, mas ele tinha várias e várias brigas com a Warner por causa de salários, falta de controle criativo, processou a Warner, venceu e conseguiu ter salários melhores e escolher os seus projetos. E a grande virada da sua carreira no cinema foi em 1942, com o musical A Canção da Vitória. O cara foi de gangster a showman, cantando e dançando em cena e recebendo por isso o Oscar de melhor ator. Um marco, porque ele foi o primeiro a receber um prêmio por uma atuação musical. Uma das principais parcerias nas telas foi com o ator Pat O'Brien, com quem ele fez 9 filmes, inclusive seu último trabalho, Ragtime, em 1981. Depois de fazer uma pausa na carreira.
Ele faleceu aos 86 anos e recebeu um Oscar honorário pela sua contribuição ao cinema em diferentes frentes, como a gente comentou por aqui. Clark Gable foi o rei de Hollywood, símbolo de masculinidade no cinema, o galã do clássico americano. Seu primeiro destaque veio em 31 com Dance Fools Dance, em que ele contracena com Joan Crawford, que foi bem importante aqui, tá? Porque ela é quem recomendou ele para esse filme. No ano seguinte, ao lado de outra diva, Jean Harlow, em Terra de Paixão, Red Dust, ele conquistou o lugar de o homem gostoso da MGM. E foi em 34 que, além do homem gostoso, ele se mostrou também um verdadeiro talento para Hollywood, com o filme Aconteceu Naquela Noite, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. E daqui, meu bem, foi só pra cima. Ele se destacou por papéis dramáticos como em O Grande Motim e, lógico, aquele que seria um ícone da história do cinema, E o Vento Levou, de 1939. Ele trabalhou bastante com o Spencer Tracy, ator que a gente já falou aqui, nos filmes São Francisco, Test Pilot e Boomtown. E já chegou a dizer que ninguém era melhor que o Tracy e que o desgraçado sabia disso. Ele também ficou marcado pelas parcerias com algumas das maiores atrizes do cinema americano, como Joan Crawford e Jean Harlow, que a gente já falou. Aliás, ele e a Joan fizeram 8 filmes juntos. E outras como Lara Turner, Ava Gardner, Grace Kelly e Marilyn Monroe. E ele conseguia ter uma química absurda com todas elas. Galã, né, gente? Clark Gable esteve nas maiores bilheterias americanas, ajudou a moldar o arquétipo de galã do cinema e se tornou um verdadeiro rosto de Hollywood, mais do que isso, uma marca em Hollywood. O Clark interrompeu a carreira durante a Segunda Guerra Mundial para servir como cinegrafista aéreo e artilheiro, o que foi muito bem visto pela sociedade americana. Ele fez isso depois que a sua esposa e atriz, Carole Lombard, que era uma patriota e fazia viagens para arrecadação de dinheiro nesse momento de guerra, morreu num acidente de avião, voltando de uma dessas viagens. Depois disso, Clark Gable decidiu se voluntariar nas Forças Armadas Americanas e fez parte de um grupo chamado Primeira Unidade Cinematográfica, que fez mais de 300 filmes de treinamento e propaganda americana durante a Segunda Guerra. Isso aqui dá um vídeo completo. Clark Gable ocupou posições de primeiro-tenente e chegou a capitão durante um serviço na Inglaterra. Ele foi dispensado em 1944 por estar acima da idade permitida para combate. Ele já tinha 43 anos. Quando ele voltou para Hollywood, ele já estreou no ano seguinte o filme Adventure, mas esse retorno não teve, um grande impacto na carreira. Ele se recuperou ainda em filmes como Mercador de Ilusões, Homecoming e Mogambo, todos ao lado de grandes estrelas, Ava Gardner, Grace Kelly, Lara Turner. E nos anos 50, em Teacher's Pet com Doris Day. E o seu trabalho final, Os Desajustados, em 61, ao lado de Marilyn Monroe e Montgomery Clift. O Clark Gable faleceu antes do lançamento desse último trabalho, aos 59 anos, em 1960, vítima de um ataque cardíaco. Mas o seu rosto foi eternizado no cinema e até na cultura pop. Henry Fonda foi o símbolo do herói americano e do cinema faroeste em Hollywood. Ele estreou em 35, mas foi em 1939 que ele brilhou no filme Young Mr. Lincoln, em que ele viveu o próprio Abraham Lincoln ainda jovem. E foi o ponto de partida para uma atuação ainda mais grandiosa no ano seguinte, 1940, com o filme As Vinhas da Ira, interpretando Tom Joad, o protagonista de uma família americana que parte para a Califórnia em busca de emprego e de uma vida melhor em meio à Grande Depressão americana. E por ser um filme que fala justamente sobre as dificuldades econômicas e sociais que de fato afetou tantos americanos, o personagem do Henry representou aquele trabalhador determinado que batalha pelos pobres, que enxerga as injustiças sociais e meio que se tornou um símbolo disso. Esse papel rendeu a Henry Fonda sua primeira indicação ao Oscar. Assim como Clark Gable, ele também interrompeu a sua carreira durante a Segunda Guerra para servir na Marinha Americana. Quando voltou, o Henry retomou a sua parceria com o John Ford, um dos maiores diretores do cinema americano e grande destaque no cinema faroeste. Eles colaboraram nos filmes A Paixão dos Fortes, Sangue de Heróis e a fofoca é de que essa amizade foi interrompida nas gravações de Mr. Roberts, filme de 1955, em que eles se desentenderam. O John Ford tinha uma fama de ser bem abusivo no set, xingava as pessoas, gritava, bebia muito e podia humilhar mesmo um ator em cena, como ele já teria feito até com o John Wayne, que foi a grande musa dos seus filmes. Isso teria acontecido também com Henry Fonda, que num dia entrou no escritório do John Ford para reclamar de uma cena que tinha sido gravada. E o John simplesmente levantou da cadeira e deu um soco na cara dele.
Ele conta que cambaleou para trás, esbarrou numa jarra que quebrou e que depois John Ford veio pedir desculpa, se arrependeu, mas que ele não queria mais saber. Os dois nunca mais trabalharam juntos e durante esse filme, John Ford foi internado com um problema renal causado pelo excesso de álcool e o filme teve que ser finalizado por outro diretor, o Melvin Leroy. E tudo isso aqui ainda nem era o auge da carreira do Henry Fonda, não, tá? Logo em seguida, ele estreou filmes super relevantes para o cinema dos anos 50 e 60 e que provavelmente você já ouviu falar de pelo menos um, como 12 Homens e uma Sentença, O Homem Errado, dirigido pelo Hitchcock, esses dois ainda representando aquele mesmo arquétipo do homem justo da sociedade americana que ele já tinha construído. E ele surpreendeu todo mundo com uma atuação oposta a isso no faroeste Era Uma Vez no Oeste, do Sergio Leone, em que ele vive o antagonista, o vilão Frank. Em 1981, ele protagonizou seu último grande papel em Num Lago Dourado, junto com Katharine Hepburn e com a sua filha, que você já conhece, Jane Fonda. Ele também é pai do ator Peter Fonda, né? Irmão da Jane Fonda. Então, ele é pai dos dois. O Henry venceu o Oscar por esse filme aos 76 anos e se tornou naquele momento o ator mais velho a receber o prêmio de melhor ator. Ele também tem um Oscar honorário pela sua contribuição ao cinema. Fred Astaire brilhou no cinema não só atuando, mas principalmente dançando. Junto com a irmã Adele, ele formou uma dupla de sucesso no teatro. E quando a irmã se casou, é que ele foi para o cinema musical. Sua estreia em Hollywood veio em 33 em Dancing Lady, ao lado de Joan Crawford, mas foi com Ginger Rogers que ele formou sua dupla no cinema. Juntos eles protagonizaram 10 filmes que mudaram o gênero musical no cinema americano, como Flying Down to Rio, O Picolino e Vamos Dançar, Shall We Dance, de 1937. Essa parceria foi marcada pelas cenas de dança que iam além das coreografias, eles tinham uma química incrível. Eles foram inclusive reverenciados no filme do Federico Fellini, Ginger e Fred, sobre um casal de bailarinos que interpretava esses dois atores. E, gente, Fred Astaire, ele dançava muito bem. Mas muito bem. Antes dele, dançarinos apareciam nos filmes só em partes, tipo um pé dançando, um braço se mexendo. E o Fred chegou e disse, de jeito nenhum, eu quero ser filmado de corpo inteiro, planos abertos, longos, com poucos cortes. Ele queria mostrar a dança de verdade no cinema. E ele era capaz de repetir uma cena de dança de forma idêntica, com os passos, os gestos, tudo. Ele cantava como se estivesse num diálogo mesmo, ele transformava música em diálogo. E aqui é importante dizer que ele estreava no cinema nos anos 30, a grande década do início do som no cinema. Então ele era uma baita referência nesse momento. Sobre a dança, ele era extremamente admirado por Michael Jackson, que uma vez foi elogiado por ele e disse que foi um dos elogios mais importantes que ele já recebeu, obviamente muito depois disso tudo que a gente tá falando aqui. E no cinema, o Fred também formou duplas importantes com outros atores e atrizes, como Rita Hayworth, Eleanor Powell e Bing Crosby, com quem ele estreou o clássico de Natal Holiday Inn, da música White Christmas, sabe? Essa daqui. I'm dreaming of a white Christmas. Em 57, ele fez um dos principais filmes da sua carreira ao lado de Audrey Hepburn, Cinderela em Paris, Funny Face, um filme musical que ganhou destaque não só pela música, mas principalmente pela moda. Tem uma cena, assim, perfeita da Audrey dançando num bar que é uma coisa maravilhosa, assistam esse filme. Ele continuou aparecendo ocasionalmente em musicais até o fim da sua vida, mas a parte final da carreira foi dedicada a papéis mais dramáticos, desde ali os anos 50 com On the Beach, até os anos 70 com Inferno na Torre. Por esse filme ele ganhou um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante. E ele também recebeu um Oscar honorário pela sua contribuição ao cinema, todos dessa lista. Fred Astaire faleceu em 1987, aos 88 anos. Ah, é lógico que ele apareceria na nossa lista, Marlon Brando, nosso galã rebelde que virou líder de máfia. A carreira dele no cinema já começou com um filme que mudou a sua vida, Uma Rua Chamada Pecado, de 51, ao lado de Vivien Leigh. Você pode ver aqui que a gente avançou umas gerações, né? Os atores que a gente apresentou até agora estavam começando ali nos anos 30, o Chaplin, na verdade, nos anos 10, e os outros, em geral, começando ali nos anos 30. A gente avança alguns anos para Marlon Brando, que já vem aí nos anos 50. E o filme transformou ele num símbolo de beleza na época, suado, de camiseta branca, gritando, Stella!
Se você assistiu o meu vídeo sobre James Dean, sabe que ele surgiu ali na segunda metade dos anos 50 para dar vida ao jovem rebelde profundo, que não aceita os padrões impostos pela sociedade e tudo mais. E alguns anos antes dele já tínhamos Marlon Brando, que começou a dar vida a esse tipo de personagem, mas com um estereótipo mais viril, bruto, aquele cara que tinha a pose de machão, de grande homem, mas com uma vulnerabilidade, com sentimentos. E depois dele, James Dean vem para trazer mais sensibilidade para esse cara, até uma certa fragilidade, que o Marlon Brando não tinha muito. Sim, dá pra dizer que o trabalho de James Dean vem pra complementar o que Marlon Brando começou, é um pouco uma derivação um do outro. E um foi muito mais do outro também. Se você viu meu vídeo, sabe do que eu tô falando. E o Marlon Brando deu sequência a uma série de papéis nesse estilo galãzão profundo em O Selvagem, Viva Zapata e em Sindicato de Ladrões, de 54, pelo qual ele ganhou seu primeiro Oscar. Mas assim, nos anos 60, a carreira dele deu uma caída, com os filmes que não foram lá tão bem assim. As coisas estavam meio mornas. E aí veio o Renascimento, o filme que mudaria tudo mais uma vez. O Poderoso Chefão, de 1972, em que Marlon Brando ressurge envelhecido, ameaçador, diferente, no papel de Don Corleone. O filme de Francis Ford Coppola, que entrou para a história do cinema e rendeu a Marlon Brando seu segundo Oscar de melhor ator. Ele recusou, inclusive, esse Oscar em protesto contra a forma como povos indígenas eram tratados pela indústria do cinema. E ele mandou no seu lugar a atriz e ativista indígena Sacheen Littlefeather para fazer um discurso no momento da vitória. Ela foi vaiada na cerimônia, foi uma coisa horrorosa, e ela chegou a dizer tempo depois que o ator John Wayne quis bater nela e foi impedido por segurança. Isso foi uma coisa horrível. E só 50 anos depois, em 2022, a academia emitiu um comunicado de desculpas a ela por esse incidente. No mesmo ano de O Poderoso Chefão, 72, o Marlon Brando também estrelou O Último Tango em Paris, numa versão dele mesmo mais erótica, mas claro, sempre carregado de sentimento, de drama e de galã. E ainda na década de 70, apareceu em Apocalipse Now, também do Coppola. Olha o que foi essa década pro Marlon Brando. Ele sumiu e voltou só pra entrar na história do cinema de vez. No final da carreira, ele fez aparições mais pontuais em filmes como Dom Juan de Marco, ao lado de Johnny Depp, e cada aparição sua era grandiosa, porque ele já tinha entrado pra história do cinema, né, gente? Marlon Brando faleceu em 2004, mas seu nome segue vivíssimo no cinema até hoje. Me surpreendeu até ele ter entrado em quarto lugar nessa lista. Quem será que ficou na frente dele, hein? Vamos pro nosso top 3 das maiores lendas masculinas de Hollywood, de acordo com o Instituto de Cinema Americano. James Stewart é o meu primeiro lugar, tá? Já vou deixar isso claro aqui, ser honesta com vocês. Pra mim, ele é o dono da coisa toda. Vamos lá. James Stewart foi o cara de todo dia no cinema. Aquele cara que você podia conhecer, se identificar. Só que coisas muito loucas aconteciam na vida dele, nos filmes dele. Ele estreou no cinema em 1935 com Entre a Honra e a Lei, mas foi com o diretor Frank Capra que tudo mudou. Ele fez Do Mundo Não Se Leva a Nada e A Mulher Faz o Homem, no final dos anos 30, papéis que deram pra ele esse rosto de homem que o povo conhece e acredita. E assim como seus colegas, que a gente já falou por aqui, ele também interrompeu a carreira nos anos 40, durante a Segunda Guerra, para servir a Força Aérea dos Estados Unidos. E ele voltou diferente. Um dos seus primeiros filmes pós-guerra foi o filme Otimista, e um dos seus maiores sucessos, A Felicidade Não Se Compra, um dos filmes mais emocionantes do cinema americano, que só foi ter o devido reconhecimento anos e anos depois. Mas assim, nesse momento, James Stewart pós-guerra não era mais só o homem comum da América, ele tinha uma coisa sombria. Encontrou a pessoa perfeita para dar vida a esse seu outro lado no cinema, Alfred Hitchcock. E aqui nasce uma das parcerias mais fenomenais da história do cinema, na minha opinião. Hitchcock e James Stewart. Eles trabalharam juntos em alguns dos maiores filmes do diretor, Festim Diabólico, Janela Indiscreta, O Homem que Sabia Demais e o classiquíssimo Um Corpo que Cai. Ele ainda era o cara comum da América, mas agora vivendo coisas muito mais sombrias, encarando mistérios, obsessões, crimes. E pra mim esse foi o casamento perfeito do que ele já sabia fazer com um novo tipo de narrativa. Esses filmes são tudo, tudo. E o mais incrível da sua carreira pra mim é como ele pulou de gênero em gênero do cinema americano e conseguiu fazer história em todos. Tanto nos dramas emocionantes, como A Felicidade Não Se Compra, como no suspense com Hitchcock, no paralelo, nos anos 50 e 60, no faroeste.
Ele estrelou um dos marcos do western de John Ford, O Homem que Matou Facínora, além de muitos outros, como A Conquista do Oeste, ao lado de John Wayne. Ao longo da vida, ele recebeu 5 indicações ao Oscar e um Oscar honorário, em 85, pelo conjunto da obra. E se você viu meu vídeo sobre os estúdios, vale lembrar que ele também foi um nome bem relevante na briga dos atores versus estúdios, quando ele encerrou seu contrato e decidiu seguir como um ator independente. Foi aí que vieram suas grandes colaborações, como com o Hitchcock, por exemplo. James Stewart faleceu em 1997. Cary Grant já era o cara sofisticado, o rosto dos estúdios em Hollywood, a própria linguagem do cinema clássico. Também começou sua carreira nos anos 30 e no final da década ele começou a ganhar relevância em comédias como The Awful Truth e Bringing Up Baby, ao lado de Katharine Hepburn. Ele consolidou seu lado cômico com um ritmo e um timing muito bom, aquele diálogo rápido que é maravilhoso de assistir, sabe? Exemplos disso são os filmes Núpcias de um Escândalo e Jejum de Amor. Esse filme é genial. Se você gosta de aprender sobre cinema, conhecer os termos, assista esse filme como um estudo de mise-en-scène, que é aquela forma como tudo se organiza dentro de uma cena, como todos os elementos são integrados, o cenário que trabalha em função dos atores, orquestrados com a câmera, a figuração, a luz, tudo flui que nem um balé. É lindo. Mas assim como James Stewart, Cary Grant também foi se aventurar no lado sombrio do cinema pós-estúdios, com Alfred Hitchcock, ora como herói, ora como suspeito, em filmes como Interlúdio, To Catch a Thief, Intriga Internacional e Charada, contracenando com as gigantes Ingrid Bergman, Grace Kelly e Audrey Hepburn. Cary Grant marcou aquele estilo de personagem mais classudo, sabe? Um pose que não perde o controle. Ele foi inclusive cogitado para estrelar o papel de James Bond no primeiro 007 lá em 62. Isso para você entender um pouco o perfil dele. E quase tivemos aí um primeiro James Bond americano. Quer dizer, quase, porque Cary Grant também nasceu no Reino Unido, mas foi naturalizado americano. Então, meio que é um James Bond meio americano. O produtor do filme quis que ele fizesse o papel, mas ele recusou porque já tinha se comprometido com outro filme que ele queria que fosse o seu último protagonista, e chega, que foi o filme Devagar Não Corra, de 1966. Em 1970, recebeu o Oscar honorário pela sua contribuição ao cinema americano. Cary Grant faleceu em 1986. O primeiro lugar é de Humphrey Bogart, que surgiu como o rosto do cinema noir, o anti-herói com o cigarro aceso e uma calma absoluta, ao mesmo tempo em que fez um dos maiores clássicos de romance americano. O papel que moldou a sua carreira foi o noir do John Huston, O Falcão Maltês, de 1941, em que ele interpreta o detetive cínico Sam Spade, que colocou ali o rosto dele no gênero. E no ano seguinte já veio o papel que colocaria ele no topo do romance do cinema clássico, que foi o filme que você já conhece, Casablanca. Rick Blaine, um homem ferido com um copo de uísque, um piano no fundo e Ingrid Bergman. E mesmo esse sendo um papel bem diferente do que ele interpreta no cinema noir, ele ainda é aqui um homem contido, que guarda a própria dor, um cara minimalista, sabe? Aquele em que o olhar diz tudo e basta. Cada silêncio conta alguma coisa, cada pausa, cada frase curta. Bogart é esse cara. Casablanca, obviamente, lhe rendeu uma indicação ao Oscar. A partir daí vieram outros marcos, principalmente no suspense, como À Beira do Abismo e No Silêncio da Noite, do diretor Nicholas Ray, de Juventude Transviada. Também no western, em filmes como O Tesouro de Sierra Madre, o romance que lhe garantiu um Oscar, Uma Aventura na África, e Sabrina, ao lado de Audrey Hepburn. Mas a sua grande parceria de vida foi com a atriz Lauren Bacall, com quem ele esteve dentro e fora das telas. Eles se conheceram nas gravações do filme Uma Aventura na Martinica, ela estrelando no cinema e ele já consagrado, e eles se tornaram um dos casais ícones de Hollywood. Eles também trabalharam juntos em outros filmes, entre eles À Beira do Abismo, que eu já citei, O Prisioneiro do Passado e Paixões em Fúria, todos dentro do gênero noir. Eles se casaram, tiveram 2 filhos, viveram juntos até a morte precoce do Humphrey Bogart, em 1957, causada por um câncer. Ele foi reverenciado não só no cinema americano, como também na novela vague de Jean-Luc Godard, no filme O Acossado, em que o protagonista Michel idolatra Humphrey Bogart. O último papel foi dentro do gênero com o filme A Trágica Farsa, de 1956, eternizando a sua imagem de terno preto, chapéu e cigarrinho na boca. O homem durão, quieto, fascinante, que guarda dentro de si todos os mistérios e paixões.
sempre na sombra do cinema noir. Esse foi o nosso vídeo explicando um pouco sobre os 10 maiores do American Film Institute. Comentem, por favor, quais desses nomes é o seu preferido, se tem algum que você não conhecia, se concorda ou discorda dessa ordem. Vamos continuar conversando lá nos comentários. Segue a gente no Instagram, porque lá a gente traz bastidores dos vídeos, os próximos temas, e é onde a gente consegue conversar de uma forma mais próxima também, é @desenrolacinema. Não esquece de curtir e compartilhar, porque ajuda muito o canal. E muito obrigada por assistirem até aqui. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!